Doutores, colegas e bichada, sejam bem-vindos ao quarto dia da primeira semana Luiz de Queiroz Virtual. Hoje o dia está especial, vocês não podem perder. Vamos começar com a participação especial de um doutor supremo, formado na turma de 1950, há 70 anos. E logo na sequência, a bichada formada em 2000, do ano Luluzinha. Primeira semana Luiz de Queiroz Virtual. Armando Geraldo Santoro. Sou formado pela Exalc, a melhor turma de 1950. Meu apelido era King. Morei na República Copacabana. Desejo a todos um feliz quinquênio. Saudações exalquiana. A Exalc significa para mim toda a sinceridade e toda a verdade. Olá, eu sou a Diadorim. Fala aí pessoal, sou o Ratão, F2000, ano Luluzinha, República Copacabana, aqui, lado esquerdo do peito, família Copacabana. Átila Bancucci, Pelicano, F2000. Olá pessoal, meu nome é Tordon, sou formado na turma de 2000, são 20 anos que me formei, somado aos 5 anos de graduação já são 25 anos que me tornei exalquiano, que faço parte da grande família da Exalc. Olá, eu sou o Tonhão e eu me formei na turma de 2000. Fala doutores, firmeza? Sou Tem Tudo, ingressei no ano de 2020 do curso de Engenharia Agronômica na Exalc. Eu tenho uma pergunta para vocês, doutores e doutoras. Vocês sentem saudades dos tempos de escola? Claro que eu sinto saudade da escola. Eu acho que todo mundo que viveu a escola, não só passou por lá, que realmente viveu e aproveitou tudo que a escola tem a oferecer, não tem como não sentir saudade, né? É uma coisa que a gente leva aqui no coração para sempre, né? E é sempre uma delícia reencontrar qualquer coisa que lembre a escola. E como não ter saudade de um lugar que você vive tão intensamente, assim, que você faz umas amizades que são eternas, que você cria uma família eterna. Então, não dá para não ter saudade, né? Quem viveu realmente o que a escola tem a oferecer, morre de saudade, não tem saudade. Muitas saudades. Sabe aquela frase que todos falam, né? A melhor fase da sua vida, que você nunca vai esquecer? Pura verdade. Aproveitem, é uma fase assim inesquecível, de muito aprendizado, que vale muito a pena viver cada momento, né? Então, não fiquem tímidos, vivam isso aí, porque é realmente uma das melhores fases da vida de todos nós que vivemos isso. Sinto muita saudade de Exalc e até hoje, 20 anos, né, depois da minha colação de grau, eu ainda me emociono muito sempre que eu vejo vídeos ou fotos da colação de grau, dos alunos declamando Ode Exalc, do prédio central se iluminando, então é sempre muita emoção. E eu acredito que para a maioria dos ex-alunos, né, não tem como falar de Exalc sem sentir saudade. Assim, dá para dizer sem dúvida nenhuma que a gente sai da escola, mas a escola não sai da gente. Eu tenho pai exalquiano, eu tenho tio exalquiano, eu tenho prima exalquiana, eu tenho tio-avô exalquiano e espero que um dia eu possa ter filhos exalquianos também. Eu moro perto da escola e todo dia eu passo na frente da escola praticamente. E não tem um só dia que eu não passe na escola e não tenha uma lembrança boa, que não lembre de um amigo, que não lembre de um professor ou de alguma coisa que aconteceu em alguma ocasião. É muito gostoso, a gente se sente vivo, tendo isso e podendo lembrar isso todos os dias. Gente, eu sinto muita saudade da escola. Foram 5 anos de convivência com amigos, com professores. Nós tínhamos aulas em período integral e à noite convivência na República. Tenho saudade das festas organizadas pelas repúblicas. Realmente foi 5 anos inesquecíveis na vida. Para você que está iniciando na Exalc, eu desejo a você e espero que você consiga aproveitar seus 5 anos. Eles serão inesquecíveis. A Exalc, sem sombra de dúvida,
foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, uma das maiores coisas que aconteceram na minha vida. Então, assim, não tem como a gente não ter saudade, né, desse tempo, dessa época, de tudo que a gente viveu lá, e hoje, realizando a importância que isso teve na nossa vida, é natural que traga muitas saudades aí para nós. Então, os amigos que a gente fez durante esse tempo, o aprendizado, a vida em república, então não tem como, né? Então, sim, eu tenho muita saudade da escola, da época da escola e tudo mais. Oi, doutores, eu sou a Bitia Rochi. Esse ano eu entrei para o curso de Engenharia Florestal na Exalc e eu gostaria de saber se ser um ex-aluno da Luiz de Queiroz abriu alguma porta e quais essas portas, essas oportunidades que se abriram para vocês. Muito obrigada por estar respondendo minha pergunta. Acho que a questão é um pouco mais ampla do que essa. É indiscutível o peso que o nome da Exalc, que a escola tem no nosso currículo. É indiscutível mesmo, é um peso enorme. É um gigante, abre alas para a vida profissional. Todas as portas, sempre. A partir do primeiro trabalho como engenheiro agrônomo até hoje, onde eu atuo profissionalmente, todas as portas. É impressionante. Então aproveitem essa marca, aproveitem essa energia, essa união que os alunos e ex-alunos têm. Você falava que era exalquiano, imediatamente a conversa ia para um caminho muito mais informal, de amizade, de reconhecimento, de experiências semelhantes, né? Então é incrível, aproveitem, abre todas as portas. Não há escola igual no Brasil e talvez no mundo que tem essa energia, que tem essa marca. Então aproveitem. Olha, eu diria que a Exalc me abriu uma grande porta ainda na graduação. Quando eu estava no meu 4º ano, eu já sabia que eu queria fazer uma residência, eu não sabia exatamente onde. E um dia eu estava no prédio da Floresta e eu escutei que tinha um professor de uma universidade americana visitando a Exalc. Então, mais que rapidamente, eu dei um jeito de falar com esse professor, que é o Ken McNabb, da Auburn University, no Alabama. E conversando com o Ken, eu falei, né, do meu interesse de fazer a residência fora, e ele me ofereceu um estágio lá em Auburn. Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez, uma conversa de negócios, que era com outro exalquiano, e a gente não se conhecia, ele é mais velho do que eu, e ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, foi logo no começo da carreira, que ele falou: olha, Gustavo, assim, a gente está se conhecendo agora, e assim, uma coisa legal é que o fato da gente ser exalquiano já significa que a gente já partilha de valores em comuns. Trabalhei 20 anos como executivo e depois deixei tudo para virar um empreendedor. E no nosso projeto de empreendedorismo, que é a Cervejaria Leuven, a gente tem hoje na nossa base de 600 acionistas aqui dentro da Leuven, a gente tem uns 20% ou 30% de exalquianos. Ou seja, é a comunidade se movendo em prol de boas causas, em prol de bons projetos. Com certeza, gente. No meu caso, abriu muito antes de eu entrar na faculdade. Eu trabalhava numa empresa de pesquisa agrícola que tinha vários exalquianos. E quando descobriram que eu estava fazendo vestibular, já deram o maior apoio. Quando eu passei na FUVEST, o pessoal lá já fez o cabelo, já deram ralo em mim, já me prepararam e simplesmente falaram assim: olha aí, bichão, vai lá, estuda, busca o canudo e não esqueça de fazer inglês, que a gente vai contratar você de volta. E isso não ficou na promessa, isso realmente aconteceu. Faltava um mês para terminar as aulas do 5º ano e eu já estava efetivado novamente nessa empresa. Outra coisa, quando cheguei no Mato Grosso, tem o grupo dos exalquianos do Mato Grosso, a EMAT, fundada em 99. Cheguei aqui em 2000, esse pessoal já me recebeu e continua recebendo os novos exalquianos até hoje. Então, o pessoal da Exalc ajuda os ex-alunos, pode ter certeza disso. Ser ex-aluno da Luiz de Queiroz abriu muitas portas para mim. Era recorrente encontrar com amigos aí da Exalc, pessoas que foram contemporâneas, até colegas de turma, e nesses encontros ou nessas oportunidades a gente tinha aí uma
empatia quase que imediata era gerada, o que estabelecia ali uma relação já pelo fato de ser exalquiano, quando a gente se identificava como exalquiano, e facilitava até, descomplicava algumas coisas. Então sim, abriu muitas portas o fato de ser ex-aluno da Luiz de Queiroz. Olá, doutores, eu sou o Bicho Marimbondo, faço biologia e eu queria que vocês contassem pra gente aí algum caso marcante, né, da sua república ou da casa do estudante. Como que eu posso escolher um caso da BAU? São todos os momentos, são tantos momentos especiais, tantos momentos marcantes, mas vou tentar resumir um pouquinho aqui. Desde o primeiro ano, quando eu entrei na BAU, nós já morávamos em 10, né? Então era eu e mais 9 meninas. Nós tínhamos uma casa de 3 quartos e era uma delícia. Alguns momentos que esse elo ele se fortaleceu de uma maneira que foi quando nós passamos por um momento difícil, né? Perdemos uma ex-moradora aí um tempinho atrás. E a união que a gente viu e a energia que a gente sentiu junto, né? Então foi assim, é bem aquilo, no amor e na dor, né? E eu acho que a gente se apoia demais, né? Eu acho que o que a gente passou, tanto as dificuldades extremas como essa, quanto as alegrias compartilhadas, elas são tão intensas, que não tem palavras para explicar, né? É uma coisa de inexplicável, é lindo. Inesquecível, né? Então, aula inaugural, saindo da aula inaugural, deslumbrado com aquele campus, com aquele monte de colegas acadêmicos também vindo de cada lugar do estado de São Paulo, às vezes de vários outros países também. E aí você saindo da aula inaugural, deslumbrado, e vem um mais velho, um doutor, um veterano. Bicho, onde você vai almoçar? Né? Como assim, né? Vou no Rucas, vou aqui eu ia acho que talvez na República de Odontologia, que eu tinha dormido a primeira noite. Não, você vem almoçar comigo em casa, você é meu convidado para pegar ração, né? E lá se foi, né? 16 para 17 anos, caçamba da Fiorino, com chapéu, fazendo sirene, indo pegar ração na República Fazendinha, onde eu morei todos os meus tempos de escola. E um caso muito engraçado que aconteceu na Casa Verde foi com a Loteca. A Loteca do ano Bunda Mole, e a Lô fazia CPZ. E ela sempre ia para o CPZ com uma calça de moletom vermelha. E um dia a gente estava lá na sala, meio à toa, e a gente resolveu montar um boneco da Loteca. Então a gente foi lá, pegou essa calça de moletom dela, uma camiseta, um bonezinho, ela sempre ia com o bonezinho do CPZ, e a botinha zebu dela, que tinha um cheiro terrível de cabra. Nossa. Enfim, montamos esse bonequinho e deixamos lá na sala. Agora, quem conhece a Loteca sabe que ela era super raladora. Então a gente já sabia, né, que a Loteca ia chegar em casa e a gente ia tomar ralo, com certeza. E foi exatamente o que aconteceu. Ela ficou super brava e a gente tomou ralo, sei lá eu quanto tempo. Agora, o mais engraçado dessa história é que a gente foi descobrir muitos anos depois que ela não tinha ficado brava com a gente, né? Que ela tinha achado o boneco super engraçado. Só que Loteca, sendo Loteca, né? Ela não podia perder essa chance de dar muito ralo na gente. Então, acho que todo mundo lá, que estava lá esse dia, né? Inclusive a Colombina, do meu ano, também estava lá. Com certeza lembro desse dia. Foi muito engraçado. Foi quando as repúblicas se mobilizaram e voltaram a se engajar no centro acadêmico. Isso foi em 97. O centro acadêmico vinha andando de lado, não tinha a relevância que merece, dada a história, a tradição e tudo que representa. E em 97 as repúblicas se mobilizaram e montamos uma chapa. O Bote saiu como presidente da primeira chapa Séries, 97 e 98. E o nível de engajamento foi incrível. A gente tinha 40, 50 pessoas por reunião, e tinha algumas reuniões que as pessoas não cabiam dentro da sala.
Então ficavam algumas pessoas do lado de fora acompanhando a reunião pela janela. Era incrível, assim, era um momento muito forte, um momento muito mágico, que a gente realmente percebia, né, uma forma de expressão dessa força que a gente tem como exalquianos. Eu não morei em nenhum dos dois lugares, mas morei na Vila Estudantil e morei na Casa 2, onde tinha ex-moradores de repúblicas que vieram morar lá, e a gente almoçava na faculdade, lá no Rucas, e a janta a gente mesmo que preparava, e cada dia um morador era responsável no preparo do jantar. Quando ficava muito ruim, saía aquela gororoba, esse morador tinha que pagar sorvete e refrigerante para todo mundo. E quase sempre acontecia isso. Teve um caso que a comida já estava pronta, ele se atrapalhou, essa comida caiu, a panela caiu inteirinha dentro da pia, não sei como que estava essa pia. Ele simplesmente juntou isso aí e serviu para a moçada. A gente foi descobrir isso aí depois de uns 2 meses. Então esse foi um caso engraçado que aconteceu. Olha, eu morei em República, a República que eu morei está aqui na minha camisa, é a Picareta. E tem aí, para falar a verdade, muitos causos marcantes. Parte deles eu poderia até contar aqui para vocês, outra parte não. Mas sempre que eu penso em alguma coisa marcante da República, não tem como não lembrar das 5 edições que eu participei representando a Picareta do Interrepúblicas. O Interrepúblicas era aí a competição esportiva entre as repúblicas da Exalc, que era muito antecipado pela gente todos os anos aí, após as férias de julho, no mês de agosto. E quando eu entrei na Picareta, a Picareta foi fundada, não sei se dá para ver aqui, em 1988, eu entrei em 96, era uma república ainda jovem, e não tinha grandes conquistas aí do Interrepúblicas, tinha só uma conquista que era um troféu de xadrez, que um dos fundadores, que era o Dr. Gels, que tinha conseguido, e então não tinha mais nenhuma conquista. E logo no primeiro ano, eu e o Lagartixa começamos a representar a Picareta aí no Pebolim. E fomos para a final jogando juntos durante 3 oportunidades do Interrepúblicas. Perdemos as 2 primeiras para o pessoal da Senzala, tinha o Pelúcio e o Felpudo, que eram muito bons, nos derrotaram aí nas 2 primeiras participações, quando eu representei a Picareta junto com o Lagartixa. E no terceiro ano, que foi o último que a gente jogou juntos, era o meu terceiro ano, eu era o 5º do Lagartixa, a Senzala tinha sido eliminada e nós disputamos a final com o Antro. E aí sim nós ganhamos do Antro naquele ano, e ficou muito marcado para mim, porque eu pude aí contribuir com uma conquista esportiva do Interrepúblicas para a Picareta. Foi muito legal naquela época e foi marcante para mim esse feito. Eu sou o Bicho Dólar, ingressante da Gloriosa em Engenharia Agronômica, e eu queria saber, nos campeonatos vocês eram do time ou da torcida? Depende da competição. No Interusp, torcida. Nunca tive chance de participar como competidora. Não fazia muito esporte, a não ser caminhar no campus. Tudo junto, não tem dessa. Torcida, time, administração, roupeiro, juiz, gandula, tudo junto, não tem dessa na Exalc. Quando você entra de cabeça e vivencia tudo ao mesmo tempo. Aquela fase com glórias e com vitórias para entrar na história dessa escola. Eu era da torcida, com certeza. Esporte nunca foi o meu forte, mas eu estava sempre lá, né, nos Interuspes, no Interreps, dando apoio moral, mas sempre na torcida. Pessoal, eu era dos dois. Jogava no time de futebol de campo da Exalc durante os 5 anos, sempre joguei futebol com o time da Exalc, defendendo o A encarnado. Foram derrotas e vitórias, mas isso faz parte na vida de um atleta. E nos Interusp eu era da torcida, ajudava o pessoal nas outras modalidades. Então foi uma grande satisfação representar o A encarnado. Sempre torcida, sempre fui torcida. Quando falo os campeonatos, tem um que sempre vem de cara na nossa mente, né, nas nossas recordações, que é o Interusp.
Eu fui em algumas vezes no Interusp junto com o pessoal, não era associado a Tobalc, mas estava lá sempre junto com eles, torcendo, brincando, participando, né? Teve até uma oportunidade no Interusp que eles pegaram aí o pessoal mais encorpadinho do nosso ano, era eu, que eu me lembro, né? Era eu, o Chulé e o Dumbo, e nos puseram para correr o revezamento 4x100. Obviamente que não tinha nenhum objetivo de competitividade nisso, era mais um ralo aí que deram pra gente, mas enfim, no final das contas eu era sempre torcida. Oi, doutores e doutoras, eu sou a Bitia Solt do nono ano, também conhecido como primeiro ano de Engenharia Florestal. E eu vim aqui fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber como foi a época de bicho de vocês, na verdade, de doutores do primeiro ano, né? Pelo jeito eu vou ter que tá faltando ralo aí na Exalc, né? Tem que voltar para ensinar que doutor nunca foi bicho. Mas se você estiver falando da minha fase de doutor de primeiro ano, foi também inesquecível, né? Foi marcante. Tendo uma integração de fato, né? Então aproveitando, comendo embaixo da mesa, dando muita gargalhada, mas sempre ao sair debaixo da mesa você tendo uma recepção muito calorosa, percebendo que aquilo era verdadeiro mesmo, que as pessoas estavam ali para te receber, e assim o dia era intenso, né? Você conhecia muitas pessoas, do primeiro ao quinto ano, então só existe na Exalc mesmo, não tem outra escola que propicie isso. Então aproveitem, que é muito marcante, não sejam tímidos, vivam isso com muita intensidade, que passa muito rápido, né? Então aquele velho papo de melhor fase da vida, realmente é uma das melhores fases da vida, que você deixa isso de maneira inesquecível. Meu primeiro ano foi... O primeiro ano é uma época que eu estava ainda me localizando, né? Vendo quem eu era ali naquele cenário todo. Eu já fui certa que eu ficaria na BAU, então eu só fui consolidando isso, essa certeza de que era o lugar correto, era o lugar para mim, era a família que me acolheu e que eu escolhi. Acho que é uma honra poder falar isso, é uma honra e uma alegria muito grande. E além disso, no primeiro ano, acho que acontecem as coisas mais engraçadas, né? Então, inclusive com o Tonhão, eu lembro uma vez que a gente fechou o carro, estava muito calor, nós ligamos o ar quente do carro e agasalhamos ele inteiro, e ele deixava. E eu acho que ele emagreceu ali, ele deve ter perdido meio quilo, porque estava muito quente, estava insuportavelmente quente. E tinha umas coisas que eu passei, que a gente passava, que era comum, né? E hoje não é comum, mas era tão bom, era tão gostoso. E eu acho uma pena muito grande vocês estarem perdendo essa fase, esse primeiro ano de forma presencial por conta de toda essa pandemia que a gente está vivendo. Mas o meu conselho, se vira, aproveita, inventa, inova, tenta aproveitar da melhor forma possível, porque o primeiro ano realmente ele é inesquecível. Bom, a minha época, né, de doutor do primeiro ano foi uma delícia. Fazer estágio nas repúblicas, pegar ração, todas as festas na Dande, na Croco, suar frio cada vez que eu não lembrava, né, o nome de algum doutor ou alguma doutora. Lembrar sempre que o chapéu não é luva, muito menos mochila, que fora da mesa chove e que é plenamente possível você comer numa forminha de gelo com um abridor de lata, né? Quem nunca? E foi no meu primeiro ano também que eu tive que fazer o meu primeiro relatório feito em computador. Imagina, porque até então todos os meus trabalhos tinham sido feitos em papel amasso. Então, meu primeiro ano eu tive que desbravar o computador. E eu não sei se hoje ainda é assim, né? Mas na minha época, no primeiro ano, quando a gente fazia introdução à engenharia florestal, cada aluno recebia uma semente de uma espécie de árvore. E aí você tinha que pesquisar sobre a semente, a minha foi de copaíba, e você tinha que pesquisar sobre a semente, ver se você tinha que quebrar a dormência, plantar essa semente
E durante o semestre tinha que medir a muda, né? Porque no final a gente ia ter que fazer um relatório. E aí eu ia lá toda semana quase, né? Colocar água nas mudas e medir. E teve um dia, já quase no final do semestre, que eu cheguei lá no viveiro, e o viveiro estava em reforma nessa época. E quando eu cheguei no viveiro para medir as minhas mudas, eles tinham virado um caminhão de pedra em cima das minhas mudas. Então as coitadinhas morreram todas. E na hora eu não sabia se eu chorava, né, ou se eu dava risada. Não sabia se eu chorava, porque afinal eu tinha perdido todas as minhas mudas, ou se eu ficava muito feliz, porque, para ser bem sincera, eu não tinha... Acho que eu não tomei muito conta das minhas mudas como eu deveria, então elas não estavam crescendo muito bem. Então, no fim, eu fui salva pelas pedrinhas lá que jogaram em cima delas. Foi uma vida muito boa. Foram novas amizades que a gente foi fazendo ao longo dos meses ali no começo da faculdade, conhecendo os doutores, pegando ração nas repúblicas, conhecendo os ralos e tomando o ralo dos doutores, as aulas, conhecendo os professores, indo no ralo monstro, conhecendo o calque, conhecendo a atlética, muitas atividades, estágio, bolsa de estudo. Então foi muito dinâmico. Baile do bicho, semana do barbeiro, foi muito intenso. O primeiro ano eu acho que é o melhor ano da faculdade. A gente sofre um pouco com os ralos, mas é a oportunidade de você se integrar com a comunidade da Exalc, com os doutores dos anos acima. Isso daí vai valer a pena no futuro, você pode ter certeza disso. Então, para você que está chegando na Exalc agora, o meu conselho é: vive a vida da Exalc, a vida na República, vá nas aulas, faça um bom curso, sempre faça estágio, isso vai te ajudar muito no futuro. E aproveite todas as oportunidades, porque esses 5 anos, eles não voltam nunca mais. E pode ter certeza que serão os melhores da sua vida. Olha, foi muito legal o primeiro ano. A gente tinha aí, não tinha um grande desafio nas disciplinas da Exalc, né? Um ano ainda que a gente cursa disciplinas bem básicas aí. Então é um ano que dá para a gente aproveitar bastante aí, fiz muitos amigos, conheci bastante gente e participei aí, fizemos integração com diversas repúblicas aí, conheci o pessoal que fez com que a gente criasse laços aí de amizade para o resto da vida. E então, assim, foi um ano muito legal, muito divertido, que eu guardo num lugar especial aqui na minha memória. E eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, a gente não consegue apreciar realmente a importância que tem esse primeiro ano até alguns anos depois, a grandeza que foi esse primeiro ano, até a gente poder realizar e refletir sobre a importância de ter vivido e de ter tido aquela experiência durante aquele primeiro ano e ter desenvolvido aqueles elos que vão se perpetuar e tenho certeza para o resto da vida. Então foi muito legal e confesso que hoje eu dou mais importância e realizo a importância que foi ter vivenciado tudo aquilo durante o primeiro ano e a familiaridade que você vai pegando com a escola, com as pessoas. Enfim, em resumo, foi muito legal, foi um ano muito, muito especial para mim, o ano, no meu caso, aí, de 1996. Então é isso, pessoal, eram essas as perguntas aí. Vamos terminar por aqui, tá bom? Em seguida, teremos meus queridos doutores da turma de 1975, formados há 45 anos. Mas antes, um show musical especial feito pela galera da F75. F75, que saudade de vocês! Eu, Décio e Rose, Vereda Violeira, F75, uma lembrança. 1, 2, 3 e...
Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, mas quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, lá no bairro onde eu moro só existe uma nascente, é nascente dos meus olhos, já formou água corrente, pertinho da minha casa, já formou uma lagoa, com lágrimas dos meus olhos, por causa de uma pessoa, numa saudade que longe mata, que sorte ingrata, longe de ti, eu num suspiro, triste sem termo, vivo no ermo, desde que parti. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encanto, ninguém compreende a grande dor que sente um filho ausente a suspirar por ti. Um filho ausente a suspirar por ti. Viva F75! Aí! Oi pessoal, deixa eu me apresentar, meu nome é Nivaldo Carlucci, o meu apelido é Duri, né, que é um apelido que eu tenho lá desde a minha cidade natal, e quando eu fui para Piracicaba, com os amigos foram juntos e acabou o apelido também passando da minha cidade para a escola e da escola para a minha vida toda. Bom dia a todos, saudações exalquianas para os bichos, para os doutores, para as famílias, para todos os amigos. Eu estou aqui, eu sou a Celina, da F75, estou aqui na minha casa em Cravinhos e essa é minha família. Meu filho Tiago, mais velho, minha filha Ana Maria e minha netinha Lia. Bom, olá, eu sou Gilma Lukaszek Sturion, formada em Economia Doméstica em 75. Depois eu fui contratada pela Exalc, inicialmente como funcionária técnica e depois docência para os cursos de Ciências dos Alimentos e Engenharia Agronômica na área de gêneros alimentos e garantia da qualidade. Sou Comigota, gota da F75. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kirilzinho, da turma de 1975 e eu gostaria de cumprimentar todos os colegas de faculdade para que a gente possa iniciar essa conversa. Meu nome é Celso Luiz Antoniali, eu nasci em Casa Branca, cidade do interior do estado de São Paulo, sou engenheiro agrônomo da turma de 1975 e morei na República Zonzeira toda a época de faculdade. Eu sou o Bicho de Mauá e eu queria perguntar o porquê da escolha de estudar na Luiz de Queiroz. Eu nasci e fui criado no interior de São Paulo, na cidade de Casa Branca, né? Daí o meu apelido Casa Branca. E na época um amigo meu que já estudava, já fazia agronomia em Piracicaba, falou assim, você não quer ir lá para conhecer a escola? Aí eu acabei indo com ele lá, que ele ia fazer a matrícula, e quando você conhece a escola, realmente você se apaixona, né? E eu como já estava querendo mesmo fazer agronomia, falei, não, realmente essa aqui é a escola que eu quero fazer. E graças a Deus eu consegui. Escolhi estudar na Luiz de Queiroz. Pois é, a minha família é de Piracicaba, minha avó, meu avô, e além de serem nativos, a família Ferraz, nativa de Piracicaba, eu já
queria trabalhar com árvores, eu queria trabalhar com floresta. Eu não sabia muito bem como que era trabalhar com floresta. E daí o mais legal de tudo foi que quando eu me inscrevi no vestibular, foi aberto o curso de engenharia florestal. E eu prestei vestibular no primeiro ano e eu tive a felicidade de entrar para o time da Gloriosa. Eu sou originário de uma cidade pequenininha no interior de São Paulo, chamada Álvares Machado, na região da Alto Sorocabana, ali perto de Presidente Prudente, que na minha época de infância era uma cidade essencialmente agrícola. E aí despertou esse interesse pela agricultura de modo geral. Decidido ser engenheiro agrônomo, eu pensei, bom, aonde que eu vou estudar? E aí, andando pela escola, não tem quem não se apaixona pela Exalc, né? Antes de conhecê-la por dentro, conhecendo por fora, não tem quem se apaixone por isso. Então a decisão foi tomada por aí, um conjunto de situações. Amigos, a presença, o conhecimento da escola, o histórico da escola, a grande contribuição que a escola dá para o agronegócio e também a minha vida familiar, que acabou tomando grande parte, uma grande importância dentro da Exalc. Bom, se hoje a Exalc tem a importância que vocês conhecem, nacional e internacionalmente, vocês imaginem há 50 anos atrás o que representava a escola da agronomia, como a gente chamava, né, para o piracicabano, para o Brasil. Quando eu comecei a entender que aquilo era uma escola e vislumbrei a possibilidade de estudar lá, aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, eu vou estudar aqui, né? Então, para mim, foi muito bom ter feito o curso de Economia Doméstica na Exalc. É difícil, fácil até de explicar, mas quando a gente está na época do colegial, tem que procurar alguma faculdade, vai estudar o quê, que área que você quer biológicas, quer exatas, e realmente nessa faixa etária a gente tem muitas dúvidas. E aí meu tio falou, vai fazer um teste vocacional. Aí fui fazer o teste, conversando com psicóloga, com os testes e tal, realmente deu a área de biológicas. Assim, né, acabei estudando na Exalc. Eu escolhi uma profissão, né, que era do meu pai. O meu pai é agricultor. Eu tinha também um primo que estudava na Exalc, né, então isso aí fez com que eu escolhesse a Exalc para seguir o curso de agronomia. Olá, doutores, muito prazer, sou a Bitiana Envi, ingressante do curso de Engenharia Agronômica, estou no primeiro ano e eu gostaria de saber, o que você sentiu na sua formatura? Bom, toda formatura é marcante, né, na carreira de qualquer profissional, e na minha também não foi diferente. Eu acho que a parte mais importante, mais marcante na minha formatura foi realmente o sorriso, né, de satisfação e de um dever cumprido, não meu, mas sim dos meus pais, que estavam ali na cadeira, né, sentando, me vendo. Realmente isso daí foi uma grande satisfação para mim. Nossa, foi uma mistura de sentimentos, e ela não começa propriamente no dia da formatura. Ela começa assim, quando você vê que já é seu último ano, quando você vê que está terminando a sua jornada ali, pronto para e começar os seus desafios na vida profissional, levando aquele nome. Sou formado na Luiz de Queiroz. Isso é uma coisa fantástica. A resposta a essa pergunta sempre vem com muita emoção, né? Vocês imaginem que a nossa solenidade foi no ginásio de esportes. E isso acontece em todas as formaturas, que a gente dá com aquela marcha triunfal de Verdi. E eu tenho essa emoção muito presente porque eu participei de mais de 10 solenidades de formatura dos meus alunos. E o sentimento sempre é o mesmo, é uma emoção, é aquela sensação de conquista, né? Aquele orgulho de ter sido formado pela Exalc, pela Universidade de São Paulo. É aquela coisa assim, e aí? Se você cola o grau, recebe o título de engenheiro agrônomo, aquela emoção, a festividade da colação de grau, é essa sensação que a gente fica. Fala, doutorzada véia bruta, tudo bom? Aqui é o Bicho Desabilitado e eu ingressei em Engenharia Agronômica esse ano na Exalc. E a minha pergunta para vocês é a seguinte:
Qual foi o professor que mais marcou a graduação de vocês? Foi o José Carlos Almeto, o conhecido como Zé Dedo, né? Realmente ele foi um professor espetacular, um homem extremamente competente, e ele demonstrou muito a amizade que ele tinha com a gente, né? Pela viagem que nós fizemos aos Estados Unidos. E ali ele foi as duas coisas ao mesmo tempo. Ele foi o professor, e foi o amigo, e foi o nosso colega. Aquele colega que a gente sempre deseja em estar assim, numa viagem, principalmente pela formação profissional dele e pela capacidade que ele tinha. O professor que me marcou mais foram vários durante a trajetória na Exalc. Mas o professor Mário Ferreira, ele foi o meu orientador pessoal, orientador profissional, e foi através dele que eu me tornei melhorista florestal e trabalhei 23 anos na Votorantim, ou toda a minha vida profissional com melhoramento genético florestal de eucaliptos. Logo que começaram as disciplinas profissionalizantes, aí a gente fica muito mais à vontade, tudo melhora, porque a gente já começa a enxergar onde vai trabalhar, já começam os estágios, a gente começa a entender um pouquinho melhor porque que a gente está estudando tanto, né? E aí eu destaco a minha professora, a doutora Dênia Toledo, que era da área de didática e prática de ensino. Ela me mostrou como é que eu ia aplicar todo aquele conhecimento adquirido como educadora. Mas eu não posso deixar de falar de quem me influenciou no conteúdo, né? Dr. Ugel de Almeida Lima. Dr. Ugel de Almeida Lima era um professor que, eu não sei se sabendo ou não, ele aplicava os princípios da pedagogia universitária. Ele era um professor que mostrava o que, como, o porquê e para que a gente estava fazendo aquilo, e isso era muito motivador. Foi o professor Jairo, da Teixeira de Mendes Abrão, e o professor Oswaldo Pereira Godoy e o Vadinho. Porque uma vez eu participei de uma semana agronômica na Federal de Curitiba, e eles estavam lá, né? Quando eu vi os dois assim, eu falei, nossa, né? São meus professores, estão aqui. Eu achei aquilo assim maravilhoso. Depois, quando voltou, eu falei assim, nossa, foi muito bom, né, ter visto vocês lá, meu professor lá na Semana Agronômica, falou assim, a gente gosta de participar para poder conhecer os outros alunos, a outra escola e ter essa troca. Eu achei assim maravilhoso, porque eles tinham esse olhar mais externo. Oi, doutores, muito prazer. Eu sou a Bicha Meia Hora, ingressante de Gestão Ambiental de 2020, e minha pergunta para vocês é: se vocês consideram, e os motivos pelos quais vocês consideram, a República sendo uma escola da vida. Na República você tem tudo, você tem amizade, você tem companheirismo, você chega depois de umas aulas muito pesadas naquele dia, você está em casa, você está com os amigos, com os colegas ali, conversando, tomando uma cervejinha, jogando um truco, principalmente nos finais de semana, para você dar uma relaxada. A República é tudo, realmente ela te ajuda na faculdade, pelo companheirismo que se tem dentro de uma república, e também te alivia daquele estresse do dia a dia, né? Aquelas aulas muito pesadas, muito carregadas, ela te alivia bastante. A república é sim a escola da vida, nossa, porque morar em república é muito mais do que morar todo mundo numa casa, numa mesma casa para dividir despesa. Morar em república é uma arte de aprender a conviver com as diferenças. Eu morava em Piracicaba na casa dos meus pais, né? Mas era muito fácil perceber o amadurecimento, o crescimento dos alunos que vivenciaram, né, as repúblicas. Mesmo entre meus alunos, né, durante meu período de docência, evidenciavam essa independência, esse expediente, né, em relação aos outros alunos, eles se diferenciavam, né? E o que eu percebia também é que laços de amizade muito fortes eram criados. A gente vê nos quinquênios
quando eles se encontram, lógico que os caras se abraçam, se beijam, se confraternizam, mas eles sempre acabam naquela turminha com quem eles moravam, e ali rola uma emoção diferente, é tudo muito intenso, é uma coisa muito linda de ver. Nossa, esse eu não tenho dúvida, assim, é fenomenal, né? Eu acho assim, sensacional poder ter vivido, poder ter vivenciado a República. A República realmente é uma escola da vida, né? Eu acho que lá a gente teve como conviver e como aprender a viver em comunidade, né? Isso aí faz com que a gente saiba dosar as coisas, aprender, por exemplo, que a gente não deve pensar só na gente, tem que pensar mais no coletivo, né? Então são atividades assim que ajudam muito na nossa formação. Meu nome é Bítia Sander e eu curso Administração na Exalc. A minha pergunta é profunda. O que a escola representa para você? Ela representa tudo. A vida profissional da gente é dependente completamente daquilo que você estudou, daquilo que você fez dentro da faculdade. E principalmente quando você começa a sua carreira profissional. Realmente a Exalc, você formado na Exalc, ela abre muitas portas, sem dúvida nenhuma. Representa muito, realmente a base técnica que a gente pôde, que a escola pôde dar para nós, né? A escola te dá uma base para você poder trabalhar e a partir daí você tem como você desenvolver sua atividade profissional. A escola, ela esteve presente na maior parte da minha vida, né? Como eu já mencionei, a minha infância eu ia lá, aí então como lazer, depois eu fiz graduação e pós-graduação lá, o meu esposo estudou lá, minha filha fez educação infantil, né? E uma coisa que eu gosto de lembrar, que foi um privilégio, na graduação nossa, nós tivemos disciplinas no prédio central. Então a gente estudou no prédio central, ali tinha salas de aula. E era o castelo que eu sonhava em estudar. Eu estudei no castelo, gente, eu tive aula no castelo. E a Exalc, gente, quando a gente sai, a gente enfrenta muitos desafios. Então, mesmo a gente estudando, sendo super dedicado, é muito impressionante e significante o peso que tem você ter o nome da Exalc no seu currículo. Isso dá uma segurança muito grande, faz a diferença, facilita a gente superar os concorrentes, né? Então ter o nome da instituição, da Exalc por trás, logicamente que você tem que se dedicar, tal, mas tem seu peso e faz diferença na vida profissional. Então a Exalc, eu posso dizer que eu vivi a Exalc. Vou caminhar com frequência lá no campus, né? E é como se fosse caminhando na minha casa. Na verdade, assim, a Exalc foi tudo, né? Foi o começo. A gente sente assim, mesmo que você tenha sentido assim, será que eu estudei? Será que eu tenho formação? Mas a gente nota a diferença assim da Exalc, né? A diferença que faz. Você faz a vida, você constrói e você tem essa coragem de aceitar qualquer desafio. Então, assim, hoje estou aqui, né? E muito obrigada por ter essa oportunidade de conversar com vocês e boa sorte para vocês. A escola representa é tudo para mim. É minha casa, é minha segunda casa, é meu ponto de referência, é meu porto seguro, eu posso dizer. Eu tenho muito prazer em ver uma foto da Exalc, qualquer coisa que me ligue a Exalc me traz um afago no coração, me traz uma tranquilidade, me traz um amor, me traz saudades e doces memórias. Muito obrigado, Luiz de Queiroz, muito obrigado por ter criado esse centro de estudos importantíssimo para nosso país e para minha vida. De norte a sul,
nome é Alfredo Carlos Cavedal, exalquiano de Jundiaí, da República Pauapique e da gloriosa turma de 75. Eu fui da equipe de atletismo da escola e sentia a falta de um grito de guerra que todas as outras escolas tinham. Uma vez, voltando para Piracicaba de ônibus, eu comecei a escrever e deu nisso. Arrei, gradei, a pública do Bandudá, exalque, exalque, ha, ha, ha. Isso já faz mais de 45 anos. Beijo para todos. Vânia Silvia Bardawil Alcântara Foerster, F75. Deixo aqui minha homenagem em forma de poema aos queridos colegas de turma. Desejo exalquiano. Os encontros da Exalc tão grandes para nós se tornam pequenos, pois se fecham em torno daqueles que trazemos dentro do peito. E os braços contidos, fechados, se abraçam em fortes apertos, sorrisos largos nos rostos, guardando imensos segredos. Era tão lindo outrora, nosso mundo bem colorido, o verde no parque da escola, o azul no céu infinito. Trazíamos na alma um desejo, a tão esperada vitória, contribuir para o agro, enchendo a Exalc de glória. Hoje, já burilados, nos resta ainda um sonho, talvez nosso último louro: rever os amigos da escola no nosso jubileu de ouro. Para encerrar, bichos doutores farão uma declamação só para vocês. Tenham uma ótima semana de Queiroz, um grande beijo a todos e saudações exalquianas. Ó escola nascida no monte, joia rara de fino lavor, este nome que trazes na fronte é o nome de teu sonhador. Do que teve o feliz privilégio, qual Anchieta de ampla visão, de prever na montanha um colégio que crescesse por toda a nação. Desta escola, por ele sonhada, e dos jovens que a ela vem ter, eis que surge a legião denodada de uma gente que aspira a vencer. Cavaleiros que odeiam a guerra, bem armados de sãos ideais, converteram o humo da terra na pujança dos seus cafezais. Ó escola, ó flor da montanha, ó insigne Luiz de Queiroz. Tua história é uma força tamanha que nos faz avançar mais veloz. Tua vida o passado escreveu, tua glória o futuro dirá. Teu presente assinala o apogeu do grandioso amanhã que virá. Ao cantarmos as nossas conquistas, numa vida de intenso labor, outra coisa não temos em vista que pagar-te um tributo de amor. Eia, pois, exalquianos, sem guerra, com a bandeira da escola na mão, ensinai que plantar nesta terra é lutar pela grande nação.